esse trabalho chama mais a atenção, ó, pelo Tá que eu vi, vendo? né? Então, beleza. Esse trabalho foi publicado agora, 2021. Eu li, na verdade, o pré-print dele, eu nem li este. Aí eu descobri essa semana que já tinha saído na revista. Então, trouxe a capa aqui, já está publicado, né? Mas não sei se o pré-print mudou muito, talvez não. Então, é escrito por um autor único, por Leikens, ele é bem conhecido aí, né, na área. E, na verdade, eu classificaria esse estudo como um estudo conceitual. Ele vai falar do conceito. Não tem uma conta, não tem nada, né, mas ele vai refletir sobre a questão do valor P, né. Então, ele diz, né, a alternativa prática para o valor P é o valor P usado corretamente, né? Mas, no fundo, nós vamos ver que como fazer isso não é respondido por esse paper, né? Mas só para situar, então, quem é ele? Ele é professor aí, assistente em Psicologia Cognitiva Aplicada, Departamento de Interação Tecnologia Humano, na Universidade Eindhoven, aí lá na Holanda, né? Lá no Google Scholar, ele tem 16 mil citações, fui ver, né, quantas citações ele tem, ele é bastante conhecido, né, e até coloquei o Twitter dele, porque o Twitter dele é bastante ativo, né, então ele publica bastante, assim, tudo que ele publica e sai, por exemplo, pré-print, ele já posta no Twitter dele, para o pessoal baixar, quando sai na revista ele posta também, aí que já saiu, e ele posta outros trabalhos, né, então é bem legal acompanhar, e a gente se mantém atualizado, e ele é bastante provocador, então ele entra em diversas discussões no Twitter, né? Sobre valor P. Então, vários pesquisadores entram em discussão com ele, e é legal, como a gente não tem um contato direto, ele está longe da gente, né? E hoje em dia é difícil no Brasil ir para outro país, né? Assim, congressos e tal. Então, o Twitter virou uma porta, né? E aí a gente consegue acompanhar tanto o que ele vai publicando e as discussões que ele vai promovendo, né? E aí, os temas de interesse dele normalmente é metaciência, ou seja, né, o uso da metodologia científica para estudar a própria ciência, estatística aplicada e conceitos. Então, como eu falei, esse texto que ficou separado aí para a gente conversar hoje, eu colocaria, nesses 3 tópicos que ele tem interesse, que ele estuda, eu colocaria esse tema de hoje como um artigo conceitual, porque é em cima do conceito de valor P que ele vai ficar refletindo, tá? Então vamos lá. Eu dividi aqui no resumo, né, o que ele aponta no resumo. Então ele diz: devido à forte dependência excessiva dos valores P na literatura científica, alguns investigadores têm argumentado que precisamos ir além dos valores P e abraçar alternativas práticas. Aí ele mesmo comenta: em vez de dizerem aos investigadores o que querem saber, aí a sugestão dele é: os estatísticos deveriam ensinar os investigadores quais as perguntas que eles podem fazer, né? Ele chama bastante atenção para esse ponto, que até grifei. Aí ele diz também, ó, os valores P têm impacto na qualidade da investigação científica. O que devemos evitar é a má interpretação dos valores P. E isso deveria ser por meio de, né? Aí esses 2 pontos ele fala bastante no trabalho, que é desenvolvimento de uma melhor educação baseada em provas, né? E nós vamos ver sobre isso. E ele fala também da melhora, de poder melhorar os softwares estatísticos, né? Deveria ser centrado no utilizador e deve ser uma prioridade máxima. Então ele até chama a atenção de alguns softwares, né? Que deveria sim melhorar, porque não ajuda nessa questão de interpretar corretamente o valor P. E aí ele diz, né, antes de podermos melhorar as nossas inferências estatísticas, precisamos melhorar as nossas questões estatísticas. Então ele diz que a gente está atropelando já os passos, a gente já quer ver inferência, dizer que teve efeito, antes de pensar melhor nas questões que estamos promovendo, né? Então ele faz para com que a gente dê um passo atrás e repense as nossas perguntas de pesquisa. Então ele diz, ó, na introdução, os investigadores podem optar por utilizar uma vasta gama de ferramentas estatísticas para fazer inferências, incluindo o p-valor, tamanhos de efeito, intervalos de confiança, razões de probabilidade, fatores de Bayes e distribuições posteriores, que distribuição posterior também tem a ver com estatística Bayesiana, né? Então, isso tudo ajuda a gente a fazer inferências, né? Aí ele diz, qual seria para ele a definição correta de valor P? A definição correta de um valor P é a probabilidade de observar os dados da amostra, ou dados mais extremos, assumindo que a hipótese nula é verdadeira, né?
E aí eu trouxe até uma parte desse estudo do Draco, em 95, ele é citado no livro que nós usamos nos encontros de estatística, né? E ele diz assim, ó, muitos estudantes sem experiência estatística, e mesmo aqueles com alguma experiência, equiparam o nível de significância alfa, que é o valor de P, com o tamanho verdadeiro do efeito experimental. Quanto menor o nível de significância, mais forte seria, por exemplo, o relacionamento, aí pensando em correlação, né, entre duas variáveis. Aí ele diz, isso não é o que de fato representa a significância de um achado. A probabilidade alfa fornece simplesmente uma indicação da possibilidade de se encontrar tal relacionamento por acaso, se a hipótese nula for verdadeira. Então, e aí, a gente falou isso bastante nos encontros de estatística, que era, o alfa, ele só vai te falar sobre a hipótese nula. Ele não está dizendo o poder da sua hipótese de pesquisa. Isso, com o P, você não sabe nada sobre isso, tá? Então, no fundo, ele só quer saber a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. E aí, o P baixo, a probabilidade é pequena. Um P alto, a probabilidade é grande. Mas veja que o P está condicionado, o P está atrelado à hipótese nula. Ele não está condicionado à sua resposta. Então, assim, a sua hipótese alternativa é que, eu vou fazer uma manipulação. Exercício físico, né? Exercício físico para um grupo, para o outro não, e eu aplico testes de funções executivas, linguagem, memória, atenção. Se eu ver que um P ficou pequeno para o grupo lá, eu vi que teve diferença, o P é pequeno, eu falo, olha, talvez, de fato, o exercício físico, porque a probabilidade deles serem iguais, porque a hipótese nula aqui vai ser, os grupos são iguais, o exercício físico e não fazer nada dá na mesma. Se o P sai pequeno, ele só me mostra assim, olha, eu posso rejeitar a hipótese nula, então os grupos não são iguais. Mas o poder da minha hipótese alternativa, que é o exercício físico, o P não me traz nada. Aí eu preciso de outras estatísticas para me dar este poder, tá? Aí ele vai falar aqui de um debate bem antigo, mas dos caras que criaram e problematizaram a ideia, né? Então ele fala que num quadro fischeriano de Fischer, um valor P é interpretado como uma medida contínua de compatibilidade entre os dados observados e a hipótese nula. Então, a compatibilidade dos dados observados com o modelo nulo situa-se entre 1, perfeitamente compatível com a hipótese nula, então se dá 1, não dá para rejeitar a hipótese nula, e 0 é extremamente incompatível. Aí a gente pode rejeitar, digamos, a hipótese nula. E cada indivíduo pode interpretar o valor P com cuidado estatístico. Ele vai falar desse outro tipo de interpretar, que é o jeito de Newman e Pearson, esses dois, Jersey Newman e Egon Pearson, que tem o objetivo dos testes estatísticos para eles, orientar o comportamento dos investigadores no que diz respeito a uma hipótese. E aí eles dizem, aí o Lakens vem fazer uma crítica que é, em psicologia, existe uma junção imperfeita entre os modelos fischerianos e Newman e Pearson. Então ele diz que na psicologia eles tentam unir esses dois conceitos, né, de uma forma errada, e aí por isso que também há muitos erros em promover e abordar, interpretar o valor P usando essas duas bases. Aí ele fala, quais são as críticas da literatura ao valor P, que mais se encontra hoje em dia? Uma é, os investigadores muitas vezes interpretam mal os valores P, né, de P, ou aplicam sem sentido testes de hipóteses. Outro, a hipótese nula de um efeito de exatamente 0 é improvável de ser verdadeira, caso em que perguntar se ela pode ser rejeitada é uma questão relativamente desinteressante. Então já partem com uma hipótese que sabe que vai ser difícil rejeitá-la. Então ele fala que partindo disso, com uma hipótese que dificilmente vai ser rejeitada, isso torna essa pesquisa relativamente desinteressante. Então sempre pensando na pergunta, né, que vai melhorar talvez essa interpretação. Ele diz aí, ó, os pesquisadores costumam fazer perguntas diferentes, isso é legal, achei, ó, em diferentes fases distintas de um projeto de pesquisa, né? Então as perguntas podem ir mudando no meio da pesquisa, né? E as perguntas que fazem dependem do campo, do estudo específico, da confiabilidade e disponibilidade do conhecimento anterior, né, o que vem a priori, para a gente poder, do a priori, pensar o que vamos fazer. E acho que é uma coisa que eu e todos deveriam sempre estudar mais, que é essa questão da filosofia da ciência, né? Acho que é uma coisa que a gente tendo essa compreensão maior, acho que as pesquisas ficam bem mais apropriadas, assim, e a gente consegue, acho que, entender melhor o que estamos fazendo, tá? Destaque do autor.
que os estatísticos parem, então, de ensinar aos pesquisadores que há algo que eles querem saber. Segundo Leibniz, não acho útil dizer aos pesquisadores o que eles querem saber. Em vez disso, devemos ensinar-lhes as possíveis perguntas que podem fazer. Então, na verdade, esse texto ele vai chamando a atenção também dos estatísticos, ou aqueles que ajudam os psicólogos a resolver seus problemas estatísticos, né? Como ele vem dessa área bastante matemática, a puxada de orelha desse trabalho é bastante também em cima daqueles que ajudam, né, estatisticamente, aqui psicólogos ou pesquisadores. Tá? Aí ele começa com um dos tópicos os valores de P são algo que alguém quer saber? Aí ele cita bastante o Cohen famoso aí na estatística, né, século XX. Então ele fala assim, ó, Cohen concordou em uma réplica em 95 ao seu artigo em 94 que rejeitar uma hipótese nula, pontual, em um experimento estritamente controlado pode ser uma maneira útil de estabelecer a direção de um efeito, sempre que a questão é central para o propósito do experimento. Então eles sempre também vão bater que o valor de P ele pode ser bem usado em experimentos bem controlados, né? Então ele fala, ó, em uma visão baseada na abordagem Newman e Pearson, vale a pena realizar um teste de hipótese se duas condições forem atendidas. Aí, né, sempre tem as condições, cada um vai pondo a sua. Para Newman e Pearson tem primeiro, a hipótese nula deve ser plausível o suficiente para que rejeitá-la seja surpreendente, pelo menos para alguns leitores. Isso é normalmente mais fácil de realizar em um experimento controlado do que um estudo correlacional. Então, isso é legal também de pensar em uma pergunta de pesquisa que rejeitar a hipótese nula seja surpreendente. Tem muitas pesquisas que, quando a gente já vê, é meio que claro que vai dar alguma coisa. Então, a hipótese nula facilmente vai ser rejeitada. Então, melhorando a pergunta, a gente pode, assim, surpreender se ela for rejeitada, né? Segundo, o pesquisador tem interesse em aplicar um procedimento metodológico que permita tomar decisões sobre como agir, controlando as taxas de erro, né? Então, vai melhorando essa questão metodológica e tentando diminuir o erro. O erro sempre vai estar presente, mas a gente pode diminuir. Nunca vamos zerar ele, mas a gente pode ir diminuindo, sim. Aí ele diz assim, ó, que usando a abordagem do Newman e Pearson, eles te levariam a um ato, né? Você teria uma atitude em frente à pesquisa. E este ato não se limita à decisão de adotar um tratamento, intervenção ou política, né, governamental, mas ele fala assim, ó, que o ato que esses dois pesquisadores propõem também pode ser a decisão de abandonar uma linha de pesquisa. Então você vai fazendo seus estudos e vendo que não está dando certo, você pode chegar a uma conclusão de abandonar a linha de pesquisa, ou mudar uma manipulação, você está fazendo uma manipulação, mas vai ter que, você percebe que talvez algo precisa ser mudado, porque ela não está, de fato, medindo aquilo que você gostaria, ou mesmo, sobre uma interpretação um pouco mais ampla de um ato, a decisão de fazer certo tipo de afirmação ou reivindicação, até mesmo mudar de ideia, né? Mudar suas convicções, dependendo dos resultados que você vai obtendo por meio desta maneira de observar, tá? Aí ele diz, ó, com base em estudos cuidadosamente controlados, sempre a ideia, pessoal, vai ser sempre estudo bem controlado, né? Eu sei que a gente faz bastante estudo ecológico, né? O foco deles nesse paper aqui é estudos controlados, né? Laboratório, sem ruído, tudo bem assim, da maneira para que o resultado, vamos supor, saia o mais limpo possível, e a gente sabe que pesquisas ecológicas, isso a gente não vai conseguir, né? Os pesquisadores podem usar, que eles chamam de teste de significância sobre a hipótese nula, para fazer afirmações ordinais, como a afirmação de que a média de uma condição é maior do que a média em outra condição. Tá? E aí ele vai finalizar usando Newman e Pearson, que a abordagem de Newman e Pearson para o teste de hipótese permite aos pesquisadores limitar a frequência ou afirmações errôneas ao longo do tempo. Então, na verdade, eles apostam ao longo do tempo, você vai melhorando e você vai podendo diminuir seu erro, né? Escolhendo aí a ideia do Newman e Pearson. Você pode escolher o nível alfa, então para eles não fixa 0,5, você pode escolher, né? Mas é escolher por base de critérios e projetando um estudo com o poder estatístico desejado, aquilo que o Felipe falou um pouco semana passada, tanto de tamanho de efeito de poder, né? Que a gente estava vendo no G-Power, para um tamanho de efeito especificado. E aí, pessoal, eu até baixei esse artigo, não li ainda, lógico, mas baixei, para ver essa diferença, porque assim, ó, é difícil, eu, pelo menos, na minha educação estatística até o momento, não tive uma aula mostrando essa diferença de visão entre Fisher e Newman e Pearson. Eu não tive.
Mas eu vi que ele debate muito isso, né? Então baixei esse artigo de 2015, que vai mostrar um pouco dos dois. O que eu li um pouco desse paper aqui fala que a abordagem Newman e Pearson é muito mais matemática do que a de Fisher. Então eu baixei, se quem quiser eu mando também para vocês poderem ler aí, para a gente poder ver qual que é a diferença. Ele bate bastante nessa tecla, né? Então baixei esse artigo para ver se eu consigo entender a diferença de hipótese, assim, teste de hipótese, pensando como Fisher. Como Fisher é o que a gente já faz, então a gente já sabe um pouco. Mas como Newman e Pearson é uma novidade, né? Então preciso estudar, né, para a gente poder entender aí que a sugestão do Lakens é utilizar uma abordagem em cima de Newman e Pearson, tá? Vamos lá. Porque as alternativas aos valores P se sairiam melhor. Então agora é um ponto, pessoal, legal, achei bem legal do paper, que ele mostra assim, olha, as alternativas que tentaram se fazer até o momento não se saíram melhor que o P. E ele mostra várias evidências. Então vamos ver, ó. As sugestões de que as práticas de pesquisa melhorariam se não dependêssemos mais dos valores de P ou daquela testa significativa de hipótese nula, carece de suporte empírico. Então, se alguém disser, ele diz aqui, né, que uma estatística alternativa vai trazer um dado melhor que o valor P, para ele isso não é uma verdade absoluta. Isso ainda carece de suporte empírico e ele traz uns exemplos, né, de que pesquisas que não acharam diferença ou até acharam diferença melhores para o valor P. Então, ele cita uma pesquisa super antiga do Hanson, em 58, né? Esse pesquisador examinou a replicabilidade das descobertas de pesquisas publicadas em antropologia, psicologia e sociologia, em função de as afirmações serem baseadas em critérios de confirmação explícitos. Então, assim, algumas dessas pesquisas usaram rejeição de uma hipótese, aí é pensando tipo Fisher, P, 0,5, e significância de 5%, que é o que a gente costuma fazer e comparou as pesquisas que fizeram com outras maneiras, com maneiras alternativas, né? E aí ele queria ver desses estudos que usaram o P tradicional e os outros que usaram maneiras alternativas, quais foram mais replicáveis? As que usaram maneiras alternativas, melhor a replicação, ou que usou o P? Aí ele viu que das pesquisas que usaram o fator P, o teste de hipótese, né? 70% dessas pesquisas usaram este critério e foram confirmadas posteriormente com testes independentes. Então ele diz que, ó, dos 100% das pesquisas que usaram o P, 70% delas conseguiram ser replicadas, né? Já 46% daqueles que usaram maneiras alternativas, utilizaram outros tipos de critérios, foram confirmados posteriormente. Então aqui ele demonstra, por exemplo, que, nesse ponto, as pesquisas que usaram P conseguiram ser confirmadas mais do que as que usaram métodos alternativos. Então essa aqui é uma evidência ele falando, olha, não tem muita coisa diferente aí, ou até, nesse caso, o P está sendo melhor. Aí ele faz outro, ó. Lakens, em 2008, né, 2018, eles avaliaram 4 efeitos nulos na literatura gerontológica com testes de equivalência. O que é um teste de equivalência? Também descobri nesse paper, não sabia o que era. Ele fala, é uma variação de testes de hipóteses. Em um teste de hipóteses clássico, nós tentamos rejeitar a hipótese nula de igualdade. Já no teste de equivalência, tentamos validar a equivalência entre duas amostras. Então, ele usou testes de equivalência, que também vai usar o P, com o fator Bayes, né? Com fatores de Bayes, estatística Bayesiana. E ele queria ver se ia dar diferença de resultado. Aí ele encontrou o quê? Que ambas as abordagens levaram a inferências semelhantes em cada exemplo. Então, não teve diferença usar P, usar a estatística Bayesiana. Um último exemplo que ele dá. Da mesma forma, 4 equipes de pesquisadores que empregaram teste de hipótese frequentista é o P, Bayesiana ou estimativa, chegaram independentemente a conclusões semelhantes ao reanalisar 2 estudos. Então, de novo, não teve diferença, P nem Bayes. E aí ele diz, ó, embora sempre seja possível encontrar exceções, se pesquisarmos por tempo suficiente, na maioria dos casos, os fatores de Bayes e os valores de P concordem fortemente. Tá? Então, muita gente critica, né, porque agora tem essa rivalidade Bayesianos e frequentistas, pela ideia que o Lakens traz, ainda poderíamos usar o P, porque não tem muita diferença, eles concordam. Se eles concordam, né, mas a gente pode ainda continuar usando o P, assim, sem medo de estarmos fazendo coisas erradas. Esses artigos, pessoal, baixei também, que são os tais testes de equivalência. Então, são todos os artigos que o Lakens está envolvido, ele é o primeiro autor de um e ele é o único do outro. E ele vai mostrando o poder desses testes, tanto na psicologia como na prática de pesquisa.
Então, baixei também, um é de 2018, outro é de 2017, para entender melhor o que é o teste de equivalência, o que ele propõe, como usar, né? Porque pode ser uma boa para nós, não sei. Então, eu acho que vira uma boa para a gente entender um pouco. E ele também ele criou um, um pacote no R, né? Para teste de equivalência, tá bom? Então, já baixei esse pacote também no meu R. Aí tem aqui a página, eu passo para vocês se for interessante. E ele vai mostrando o que esse teste faz, como você aplica, como gera o gráfico, como interpreta. Então, ele vai dando umas dicas aí, o que é o teste de equivalência, tá bom? Então, tem aí, de 2018, então é um pacote super recente. E aí a gente pode aprender, acho que pode ser útil, porque a equivalência não quer só ver a diferença, mas também quer ver a igualdade entre amostras. Isso pode ser bom para nós. E aí ele diz, vamos lá. Embora haja poucas dúvidas, isso é legal, ó, porque acho que a gente fala bastante nos encontros de estatística, isso aqui, né? Ó. Embora haja poucas dúvidas de que complementar os valores de P com outras estatísticas, por exemplo, tamanhos de efeito, intervalos de confiança, é muitas vezes uma boa ideia, ajuda a melhorar a sua explicação sobre o fenômeno, né? Já que cada estatística fornece uma resposta a uma questão de interesse diferente, então, o intervalo de confiança te traz uma resposta, o tamanho de efeito te traz outra, o P te traz outra, então eles não falam a mesma coisa, né? Aí eles dizem que algumas sugestões anteriores que eu mostrei para vocês, de substituir os valores de P, não se saíram muito bem. Então, acho que a ideia dele é assim, complemente, então, ao invés de tentar substituir, porque as tentativas de substituição total não se saíram muito bem, tá? Se a gente fazer as comparações, não teve vantagem, tá bom? Mas agora, complementar com essas estatísticas, isso sim pode ser uma boa. Então, é a sugestão que ele dá no artigo, né? E aí ele fala, ó, aí é o ponto que ele puxa a orelha dos estatísticos, né? Ó. Treinar pesquisadores em como usar as abordagens frequentistas e bayesianas existentes para estimar e testar bem as hipóteses. Aí o que é? O que significa com cuidado e, ao mesmo tempo, reconhecer as limitações de cada abordagem. Pode ser uma abordagem mais frutífera para melhorar as inferências estatísticas do que desenvolver novas abordagens. Então, a ideia dele é, olha, vamos treinar melhor as pessoas do que querer inventar novas soluções, né? Porque se as pessoas aprenderem direito, eles vão fazer coisas direito, porque isso que nós estamos usando, ele é bom, né? Então não precisa fazer algo novo, né, na visão dele. Aí ele conclui uma frase do Cohen, de 94, que é: não procure uma alternativa mágica ao teste de significância de hipótese nula. Algum outro ritual mecânico objetivo para substituí-lo. Não existe. Isso Cohen falando em 94 e o Lakens endossa, tá? Ele diz: se as abordagens alternativas levam, em grande parte, as mesmas conclusões que o valor P, quando usado com cuidado, talvez possamos melhorar as práticas de pesquisa, mas focando na transparência ao relatar resultados, desenvolvimento de teoria e medição, em vez de debater exaustivamente quais testes estatísticos os pesquisadores devem ou não relatar, né? Então, isso eu concordo com ele, né? E aí ele diz, portanto, é notável que haja tão poucas pesquisas empíricas que examinem como podemos treinar cientistas para evitar essas interpretações errôneas. E, de fato, a gente acha muita pouca pesquisa na literatura mostrando treino de estatística para pesquisadores e como isso faz com que eles melhorem, né, as suas interpretações. Então, ele cita um trabalho dele de um grupo da Alemanha, né, que é um pré-print. Então, ele cita vários pré-print, né, nesse trabalho. É um trabalho de pesquisadores da Alemanha e dele, né, no qual a proposta, eles criaram esse Massive Open Online Course, é um curso online, né, aberto massivo de 8 semanas, e no qual eles iam trabalhar questões de valor, eles iam ensinar, né, e treinar valores P, intervalo de confiança e fatores de estatística bayesiana. A amostra é enorme, né, porque é online, 2.320 eles conseguiram para esse estudo aí que vai ser publicado, divididos em grupos e cursos, né, então eles fizeram vários mini cursos para ir ensinando, né, e aí eu baixei esse pré-print, né, e eles vão mostrando, ó, que no pré-teste vai mostrando o quanto que as pessoas já acertavam, normalmente já eram pesquisadores, pessoas que estavam fazendo mestrado ou doutorado. Então, aqui, ó, esse gráfico é só sobre p-valor. Então, eles vão, na verdade, caracterizando várias facetas do p-valor, intervalo de
intervalo de confiança não, mas tamanho de efeito, replicabilidade, o p-valor, então são várias questões, e aí tudo por quizzes. Eles fizeram quizzes e eles iam aplicando quizzes diferentes em tempos diferentes. Então, o eixo Y é a acurácia de acerto nesses quizzes, e o eixo X é o tempo. Então, tem o pré-teste, aí tem pós-teste e tem vários pós-testes. Aqui eles resumem nisso aqui, mas tem 8 pós-testes. E eles vão demonstrando que os pesquisadores vão melhorando, né, o seu entendimento estatístico se eles forem bem treinados, né? Então, isso aqui é uma explicação, e aqui, por exemplo, é a mesma questão, né, taxas de melhora para intervalo de confiança e base factor, né? Então, eles vão mostrando como as pessoas vão melhorando o seu nível de acerto e de inferência estatística se elas forem bem treinadas, né? E é tipo de pesquisa assim que ele diz que tem muito pouco na literatura. Beleza. Aí, outro tópico do paper é: nós realmente tentamos o suficiente? Aí ele diz assim, ó, os psicólogos estão adotando, eu acho que no Brasil, acho que se adota, a gente pode adotar pouco, que é esses registered reports, como uma solução para o viés de publicação. Grandes esforços da pesquisa colaborativa foram iniciados para examinar empiricamente a replicabilidade de descobertas psicológicas. E novos periódicos dedicados a treinar pesquisadores para melhorar suas práticas de pesquisa e publicar trabalhos meta-científicos em psicologia surgiram. Então, assim, isso eu aprendi no meu mestrado, numa disciplina que eu fiz de meta-análise e revisão sistemática, né? Então, eu fiz uma disciplina. E tem, assim, isso aqui quer dizer o quê? Você poderia, além de você fazer seu estudo, depois que ele está pronto, escrever um paper e mandar para a revista, a ideia é você mandar o projeto para eles, né? A ideia, sabe? Ó, eu estou com essa ideia, nós estamos pensando, essa é a teoria, nós estamos pensando em fazer esse desenho experimental, utilizar essa amostra e mandar para a revista isso, né? Isso seria um registro, né, desse seu relato, ou desse seu artigo, desse trabalho. Porque isso eles poderiam te dar dicas de, olha, eu não sei se eu faria essa pesquisa desse jeito, eu não sei se dá para sustentar o que você está querendo, né? Então ele falou que isso é uma maneira até de ir treinando os pesquisadores, né, para melhorar as práticas. Ó, esse desenho acho que não é bom, esse controle que você está fazendo, que você está dizendo aí, não acho que é um controle bom, né? Então, além de só mandar o paper pronto, a ideia deles é mandar o projeto. E dá para fazer isso. Meta-análise faz muito isso, né? Revisão sistemática e meta-análise faz. Mandam a ideia, ó, estou pensando em fazer uma meta-análise desse tema. Vou fazer com esse método, assim, assim, assado. Né? E aí tem hora que você consegue, eu consegui já algumas vezes, acessar esses registros já. Então não tem o artigo pronto, mas tem a ideia do artigo que vai ser feito. E aí tem até o prazo, olha, o prazo de conclusão desse trabalho vai ser daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? Então fica isso registrado, sabe? Você não vai perder a ideia, porque está registrado já na revista, não vão poder comer a sua ideia, podem comer em outra revista, né? Mas nessa que você mandou, não vão, tá? Então ele diz que isso é uma boa, começar a pensar sobre isso, né, de mandar o projeto, não só o artigo já pronto. Ó, olhando para o dilúvio de artigos publicados na última metade do século, que apontam como os pesquisadores têm consistentemente entendido mal os valores de P, aí, diz o Leikens, fico pensando, onde está o esforço coordenado e inovador para criar materiais educacionais de classe mundial que podem ser usados livremente no treinamento estatístico para evitar tais mal-entendidos? Então, isso é uma puxada de orelha para aqueles que compreendem, que sabem, né, sobre o valor P e tal. Outro, onde está o software estatístico que não retorna simplesmente um valor P, mas fornece uma interpretação verbal livre de interpretações errôneas do teste? Isso nós não temos mesmo. Vem o valor P, você que se vire com ele. E no fundo, o Lakers gostaria que o software trouxesse mais informações. O que aquele P quer dizer? E nenhum software diz isso, né? Ele dá um exemplo do SPSS. Ele fala, ó, e aí isso aqui que o Leiken está falando aqui, nós ontem no encontro de estatística vimos que é real isso aqui, né? Então ele fala, ó, o pacote SPSS tem 40 anos, mas em nenhuma de suas 26 edições ocorreu aos criadores que poderia ser uma boa ideia fornecer aos pesquisadores a opção de calcular um tamanho de efeito ao realizar um teste T. Fizemos ontem no SPSS o teste T. Não tem como você conseguir o tamanho de efeito pelo SPSS. Já em outros você consegue, Jasper, Jamovi e tal. Então ele faz uma crítica aqui, né? E ele diz: podemos precisar assumir isso como uma comunidade de pesquisa para criar um software estatístico melhor, que retorne resultados de uma forma que, por exemplo, os impeça de interpretar um valor de P maior que 0,05 como a ausência de um efeito.
Então, no fundo, ele quer que o software seja melhor, seja mais assim, traga mais informações, não só te dê os valores brutos, duros, né? A tabela dura lá e você que se vire com ela, mas te dê informações, o que aquilo significa. Porque para leigos isso vai ajudar a ter uma melhor interpretação, né, sobre esses valores. E, pessoal, acabando, né, conclusão. Então, ele colocou vários tópicos que é: buscar alternativas práticas para os valores de P é uma forma de escapismo. Escapismo quer dizer propensão para fugir da realidade por meio da abstração. Em experimentos controlados, os valores P podem fornecer uma resposta a uma questão interessante. Sempre que for o caso, não precisamos de alternativas para os valores P. Precisamos de valores P usados corretamente. Se realmente consideramos a má interpretação dos valores P um problema mais sério que afeta a qualidade das pesquisas científicas, precisamos refletir seriamente sobre se fizemos o suficiente para evitar mal-entendidos, né? Aqui puxando a orelha dos estatísticos. Tratá-lo como um problema de fatores humanos pode iluminar maneiras pelas quais a educação estatística e o software estatístico podem ser melhorados, né? Finalmente, se quisermos saber qual abordagem estatística irá melhorar as práticas de pesquisa, precisamos saber quais perguntas os pesquisadores desejam responder. Discussões polarizadas sobre qual estatística devemos usar podem ter desviado o cientista de nos perguntar o que realmente queremos saber. Tá bom? E aqui acaba, pessoal. E esse é o texto do Leikens. Parabéns, Vandan. Ficou ótimo, Wander. Parabéns. Muito bom. Obrigado, pessoal. Você não quer fazer os encontros assim, fazer umas apresentações comigo assim, pra gente falar um pouco mais sobre isso? Ah, mas a gente já então. E o legal é, acho que, pô, a gente fazer os encontros de estatística ajudou muito, né? Porque muita coisa do que a gente já falou, foi abordado aqui. Bacana. Aí, pessoal, acho que fica a ideia, não sei, né? A gente, de novo, ele não resolve o caso. Ele não fala, interprete desta maneira que esta é a certa. Não. Mas ele deu